Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o diácono Melquisedeque. Estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana. Lição da classe de jovens da editora CPAD e a lição de número 9 com o tema Hedonismo, um perigo do nosso tempo. Você pode adquirir todo esse material na plataforma de slides ebdinfoco.com. Você acessa www.ebdinfoco.com, como você vê na descrição aqui embaixo, e você terá acesso a uma diversidade de conteúdos específicos para a escola bíblica dominical. Você professor, você aluno que deseja aprimorar os seus conhecimentos e também subsidiar as suas aulas na sua classe da escola bíblica dominical, acesse ebdinfoco.com e você terá uma diversidade de conteúdo que vai ajudar a dinamizar e a enriquecer a sua aula na escola bíblica dominical. Muito bem, como eu já disse, a nossa lição é a lição de número 9 e o tema é hedonismo, um perigo do nosso tempo. O hedonismo do grego é hedone, prazer, deleite. O hedonismo prega que o único alvo da vida é o prazer e, por consequência, evitar o sofrimento ou mascarar o sofrimento com a busca incessante do prazer carnal, do prazer pessoal. Eu disse mascarar porque a vida do hedonista ela é um vazio constante, por isso ele está incessantemente buscando algo para satisfazer esse vazio, para preencher esse vazio. E nós vamos discorrer um pouco sobre esse tema que é muito pertinente, especialmente para a classe de jovens, no mundo imediatista e hedonista em que nós vivemos. É sempre muito importante levar um conteúdo desse para a nossa juventude, para que ela esteja protegida ou pelo menos consciente dos perigos do hedonismo. O texto do dia encontra-se em Eclesiastes capítulo 2, verso 1, que diz: Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Nós temos aqui as palavras do sábio Salomão. Salomão, em Eclesiastes, ele faz ali uma descrição muito interessante sobre o que é aproveitar a vida no sentido hedonista. Porque Salomão teve de tudo que um hedonista quer ter. Salomão teve fama, Salomão teve conhecimento, Salomão teve riqueza, Salomão teve mulheres, os prazeres que a carne pode ter. Salomão não negou nenhum à sua carne. Mas é interessante notar que ele termina o livro de Eclesiastes dizendo que tudo o que ele viu, de tudo o que ele viveu, o maior dever, ou o único dever do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque todo o resto era perda de tempo. A síntese diz: a cultura da busca incessante pelo prazer retrata precisamente a situação da sociedade contemporânea. Muito bem. A nossa sociedade é uma sociedade hedonista, né? É uma sociedade hedonista e imediatista. Não basta ser apenas hedonista, né? Não basta viver atrás do prazer ou viver para o prazer. Precisa ser um prazer imediato e, com isso, grandes problemas, grandes equívocos, muitos jovens têm cometido na sua vida. O vazio profundo pela falta de Deus e pelo enfatizar o prazer, o ego, tem tornado esta sociedade contemporânea cada vez mais vazia e cada vez mais em busca do prazer e, claro, com isso cada vez mais se deteriorando. Bom, o texto bíblico se encontra em 2 Timóteo 3, 1 e 5, de 1 a 5. E, como de costume, eu não vou fazer comentários
sobre o texto bíblico, mas eu aconselho você, professor, a fazer um estudo mais aprofundado e levar também os seus alunos a fazerem um estudo mais aprofundado do texto bíblico, porque é a partir desse texto que nós temos a base para o comentário da lição. É importante, então, que você faça esse estudo do texto base, o texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. A nossa introdução. Bom, a nossa introdução conta a história de uma visita de Paulo à cidade de Éfeso. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o templo da deusa Diana, em Éfeso, lugar para onde afluíam muitas pessoas para participar das famosas orgias da festa da deusa da volúpia. Olha só que interessante. Enquanto Paulo se preparava para a sua viagem a Jerusalém, aconteceu um grande alvoroço na cidade de Éfeso. Ele já havia dito que permanecera em Éfeso porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu, e muitos se opunham a ele. A oportunidade e a oposição exigia a sua presença em Éfeso. O mundo todo sabia que Éfeso era a cidade guardiã do templo de Diana e da sua imagem. Embora Diana fosse uma deusa virgem, padroeira da caça, era também uma deusa de fertilidade, representada como uma figura feminina com muitos seios. Uma imagem dessa deusa foi colocada em um belo e majestoso templo de mármore branco com colunas bordejadas de ouro. A festa de Diana era celebrada com muita orgia, desenfreadas e bebedeiras. Nesse acontecimento específico que Paulo está presente, acontece um confronto entre o cristianismo e o paganismo, e as duas figuras proeminentes aqui é Paulo e Demétrio. Demétrio o ourives, um artesão que coordenava o grêmio dos artífices que fabricavam pequenos templos de prata e réplicas do grande templo de Diana, e claro também da imagem de Diana, para os peregrinos levarem em seu retorno para casa. Assim, o templo de Diana, além de ser o orgulho da cidade, também era fonte de renda, pois os peregrinos de toda a bacia mediterrânea viajavam para visitá-la. Foi Demétrio quem promoveu um motim na cidade, incitando os outros artesãos a se levantarem contra o apóstolo Paulo. A acusação de Demétrio era de motivação financeira. Claro, o amor pelo dinheiro. Ele coloca com um argumento religioso, dizendo que o culto a Diana, o seu templo, estava ameaçado a cair em descrédito pela pregação de Paulo. E desta forma o furor e a confusão tomaram conta da multidão que se aglomerou no templo da cidade, que comportava, segundo o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes, cerca de 20 mil pessoas. A multidão aglomerou-se ali e começou a gritar em plenos pulmões: grande é Diana dos Efésios. Pois bem, esse acontecimento, nós vemos aqui um embate entre cristianismo e paganismo, onde o cristianismo, com a pregação do apóstolo Paulo, como ele mesmo sempre diz, que a pregação dele era Cristo na cruz, e aqui a motivação do amor pelo dinheiro, dos prazeres da carne, tanto a questão do culto a Diana, quanto do amor ao dinheiro de Demétrio. Nós vemos aqui um embate muito importante, onde mostra o poder do cristianismo de romper a barreira do paganismo e libertar as pessoas da ignorância religiosa. Foi para essa cidade que Paulo foi enviado como missionário. Você pode ver aqui no mapa. Inclusive, você pode fazer uma pesquisa sobre as viagens missionárias de Paulo, que é muito importante para você conhecer um pouco sobre o ministério do apóstolo Paulo, que sem dúvida é um ministério formidável. Os comerciantes que vendiam souvenirs da deusa,
imagens da deusa e do templo, como já disse, revoltaram-se motivados pela diminuição dos seus lucros. Quando Demétrios ali faz uma justificativa de que Diana e o templo ia cair em descrédito, na verdade ele estava usando um argumento religioso, mas o que realmente motivava Demétrio era a perda do lucro decorrente da redução das práticas religiosas mundanas, posto que Paulo estava revolucionando a cidade ao levar muitas pessoas a Cristo. O cristianismo sempre com o poder de romper as barreiras culturais e libertar o povo do paganismo, da idolatria e, claro, do hedonismo. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Olha que argumento brilhante do Demétrios, aqui tentando convencer o povo de que aquilo que ele fazia, que eles faziam e vendiam as suas imagens, eram de fato deuses, usando esse argumento religioso para convencer os incautos a comprarem os seus souvenirs. Mas a motivação por trás de tudo isso era amor pelo dinheiro e pelas orgias cometidas no templo de Diana, a deusa da volúpia. Esse tipo de conflito sempre existirá quando a cosmovisão judaico-cristã for anunciada, posto que traz em seu bojo um forte confronto aos valores sociais, impondo um novo padrão comportamental. O cristianismo e hedonismo nunca conviverão pacificamente. Espírito e carne não conviverão pacificamente. Como também não há paz entre o espírito e a carne. Carne versus espírito é a grande batalha no interior do homem. Já é importante a gente observar isso, porque muita gente, de forma simples, eu vou dizer simples para não dizer ignorante, acha que quando você aceita Cristo, pronto, aquela velha natureza acabou, morreu, você agora é totalmente santo, perfeito, glorificado, que você não terá, você não será, não haverá mais possibilidade de erro, que você não sofrerá mais tentações. Mas isso é um grande equívoco. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo vem controlar, vem manter sob controle a nossa carne, a nossa natureza carnal, mas ela ainda está lá presente. E se nós falharmos nas doutrinas da vida cristã, como oração, jejum, leitura da palavra, congregar, certamente se nós falharmos nisso, a carne vai tomar força e vai aparecer, trazendo consigo as suas obras, que, claro, o hedonismo está presente nestas obras da carne. Pode-se dizer, inclusive, que o principal aspecto das obras da carne é o hedonismo, a busca pelo prazer pessoal de forma egoísta, de forma carnal, e sem nenhuma perspectiva de serviço, de adoração, de submissão à vontade de Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Como eu disse, a natureza, a nossa velha natureza está lá, presente ainda. Com a presença do Espírito Santo, ela está sob controle. Mas se nós abandonarmos as disciplinas da vida cristã, ela ainda se manifestará, e se não tivermos em comunhão com o Espírito, certamente seremos derrotados. Bom, vamos lá para o nosso primeiro ponto, a cultura do prazer. Bom, a cultura do prazer, sem dúvida, é o hedonismo. Hedonismo é isso, prazer, deleite.
Bom, então vamos lá. O que é hedonismo? O conceito de hedonismo. Hedonismo traduz-se como o jeito de ver a vida em que se prioriza acima de tudo, sem limites, a satisfação pessoal, buscando ao mesmo tempo evitar a dor e o sofrimento. Hedonismo, busca incessante pelo prazer como bem supremo, excessiva busca pelo prazer como modo de vida. A Bíblia desmonta essa armadilha ao afirmar que necessidade padecerá quem ama os prazeres. Ou seja, quem ama o prazer terá falta de prazer, isto é, terá necessidade. Então, o hedonismo pode ser definido de maneira direta como a doutrina filosófica da época pós-socrática, segundo a qual o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida. Outros teóricos acrescentam que, além de buscar o prazer, o hedonismo tem como objetivo simultaneamente evitar a dor e o sofrimento. Portanto, o conceito básico de hedonismo é a doutrina segundo a qual o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida. Ou seja, o hedonismo diz que para você ser feliz, você tem que buscar prazer e com toda a intensidade, e tem que buscar esse prazer agora. Mas como nós vemos aqui no texto bíblico, em Provérbios capítulo 21, verso 17, a necessidade padecerá quem ama os prazeres. Quem ama o prazer terá falta de prazer, isto é, terá necessidade. O hedonismo diviniza o prazer, transformando-o em um Deus, ou quem sabe, em um demônio, que fará de tudo para conseguir o seu objetivo. Olha, o hedonismo é uma entrega total aos desejos da carne. E a carne, a gente sabe que quanto mais ela é alimentada, mais ela quer, até levar à morte completa da pessoa. Portanto, o hedonismo, ao divinizar o prazer, transformando ele num Deus, ou, como diz o nosso comentador, em um demônio que fará de tudo para conseguir o seu objetivo, no final ele vai acabar se destruindo. Isso é um problema. A vida é cheia de sofrimentos, muitos deles necessários. Somos criaturas caídas, precisamos muitas vezes sofrer para nos separar de nossos hábitos errados e dos ídolos para os quais vivemos. Eu gosto de uma definição, de uma aplicação de um determinado teólogo em relação ao novo nascimento, onde ele diz que quando nós vivíamos lá no mundo, vivíamos entregue aos nossos prazeres, aos nossos desejos carnais, os nossos membros estavam acostumados a praticar as obras da carne. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pelo processo de esquecimento daquelas práticas e agora o aprendizado das disciplinas da vida cristã. E isso nem sempre é de forma suave. Às vezes é necessário algum sofrimento, alguns traumas para romper esta ligação dos nossos membros com as obras da carne, para então aprender a praticar a palavra de Deus. Muitos sofrimentos na nossa vida são pedagógicos. E quando o hedonismo diz que a vida, o filé mignon da vida é o prazer, e a ausência do sofrimento está levando a pessoa a uma vida de total ilusão, porque a realidade não é essa. A realidade não é só de prazer. A realidade é muitas vezes também de sofrimento. E esse sofrimento é, de certa forma, até importante para que nós possamos ser educados
para uma vida mais satisfatória, claro, na presença de Deus, porque é um engano achar que vida boa é viver os desejos da carne. Na verdade, os desejos da carne nos levam à destruição. Para que nossos corações sejam livres para amar a Deus. As origens do hedonismo. Bom, a palavra hedonismo deriva do termo grego hedone, que significa prazer, deleite, aprazimento. A busca incontrolável pelo prazer existe desde os primórdios da humanidade. É só você fazer uma leitura de Gênesis capítulo 4, verso 23, que conta a história da bigamia de Lameque e da sua maldade também. Ele foi o primeiro bígamo da história. E também a história de Esaú em Gênesis capítulo 26, lá onde Esaú desobedece seus pais, quando Isaac e Rebeca mandam Jacó para o meio dos seus parentes para que ele buscasse uma esposa. Esaú faz o contrário, não busca apenas uma esposa, mas várias esposas, e justamente de povos estrangeiros, o que contrariava a vontade de seus pais e também a vontade de Deus. O escritor de Hebreus, inclusive, fala que Esaú era profano, devasso e profano, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de guisado. Esaú era um homem dominado pelos seus desejos. Ele foi incapaz de controlar a sua própria fome. É claro que Esaú não estava semana com fome. Ele passou um dia caçando e chegou com fome. Ele não tinha necessidade de vender algo tão precioso como direito de primogenitura naquela época por um prato de guisado. Ele definitivamente é um exemplo de hedonista, o senhor Esaú. Outro exemplo, a orgia dos idólatras em Israel. Esse texto de Êxodo capítulo 32, verso 6, é a fatídica história do bezerro de ouro, quando Moisés estava no monte e o povo pressiona Arão e ele aceita a construir um bezerro de ouro e permite que o povo adore. E ele ainda diz: está aí o vosso Senhor que tirou vocês da terra do Egito. O capítulo 32, verso 6, no finalzinho do verso 6, vai dizer que o povo se assentou para comer e depois se levantou para a farra, para os deleites. Outro exemplo, a fornicação coletiva dos judeus em Números capítulo 25, verso de 1 a 3. Outro fatídico episódio, e este episódio é bastante interessante, que é aquele episódio em que as mulheres estrangeiras aparecem lá e levam os israelitas a pecarem, inclusive a sacrificarem aos seus deuses, a Baal Peor. E um acontecimento que é muito marcante é o incidente em que Finéias atravessa Zinri e Cosbe. Zinri era o israelita e Cosbe uma mulher pagã, com uma lança dentro da tenda de Zinri. Quando ele começa a ter relações com essa mulher, e Finéias, cheio de ira, veio e atravessou os dois com uma lança. Desde muito tempo o hedonismo já está permeando aí o coração do homem. Às vezes do pecado, então o hedonismo tem sido preponderante no coração dos homens que não temem a Deus. A insaciabilidade de Salomão. O Salomão é um exemplo clássico, né? Que Salomão viveu de tudo, aproveitou de tudo. Salomão teve dinheiro, Salomão teve fama, Salomão teve poder, Salomão teve mulheres, Salomão vivia em festas, Salomão vivia de glória, enfim, todo tipo de prazer que a carne podia provar, Salomão teve. Mas é interessante notar que Salomão, quando termina a sua vida,
ele escrevendo Eclesiastes, ele vai dizer que tudo era vaidade. Tudo era vaidade, tudo era coisa inútil. Que o bom mesmo era servir a Deus e guardar os seus mandamentos. Como consequência, o fim de cada um deles não foi bom, pois está escrito que o homem vão cava o mal. Provérbios 16, verso 27. Com o pensamento filosófico, o hedonismo foi originado na Grécia. Seu maior mensageiro foi Arístipo de Cirene, em 435 a 335 a.C. Com o passar do tempo, a teoria hedonista foi absorvida total ou parcialmente por outros pensamentos filosóficos, com destaque especial ao epicurismo, né? Epicuro de Samos, e o utilitarismo. Deus nunca colocou o prazer ou a felicidade pessoal como prioridade, motivo pelo qual é possível afirmar que todo hedonista é idólatra, ou seja, cultua a si mesmo, pois elege o prazer como o bem supremo da vida. A mesma coisa que faz o avarento em relação ao dinheiro, lugar esse que deve pertencer a Deus. É interessante notar que quando você fala do hedonismo, o hedonismo transforma o homem no centro, transforma o ego como aquilo que é mais importante, a satisfação pessoal que é mais importante, que não dá glória a Deus. Então além de ser devastador, é também uma idolatria. As consequências do hedonismo. A vida do hedonista é vazia de significado. Salomão, depois de prometer a si mesmo gozar o prazer, satisfazer a concupiscência dos olhos e realizar os seus desejos mais secretos, olhou para as obras de suas mãos e disse: eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Pois é, essa é uma questão muito importante para o hedonista. O hedonista, ele busca o prazer porque ele quer satisfazer o vazio que há dentro de si. Esse vazio que existe dentro do homem, que não pode ser preenchido, porque esse é um vazio eterno e só pode ser preenchido por algo que é eterno, e eterno só Deus. Todos os prazeres são passageiros. Ele satisfaz hoje aqui com sexo, amanhã ele precisa de bebida, amanhã ele se satisfaz com bebida, depois da manhã ele precisa de uma droga mais forte, depois da droga ele precisa de dinheiro, depois ele precisa de amizades, e assim ele vai vivendo de etapa em etapa, de prazer em prazer, e enquanto ele pensa que está vivendo, na verdade ele está perdendo tempo e possivelmente até se destruindo. Possivelmente não, certamente até se destruindo. Se for verdade que tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo, então é certo que Salomão idolatrou o prazer por algum tempo. Que grande desilusão. Pois é, a história de Salomão acaba aqui no final sendo algo muito triste, né? Ele desapontado com a vida que viveu. Não fosse suficiente o sofrimento decorrente dessa crise existencial, o sábio Salomão arrematou tristemente que por tudo o dinheiro responde. E por fim, abandonando a sabedoria, tornou-se idólatra de deuses estranhos pela influência de mulheres que supostamente lhe dava prazer. Olha o que o prazer, ou a busca do prazer pessoal, levou o grande homem sábio Salomão a fazer. Tornou-se insensato, né? Havia um vazio dentro de Salomão que ele mesmo já não sabia o que era, e por isso ele abandonou a sua fidelidade a Deus e prostrou-se diante dos deuses das suas mulheres. Que triste. O suprassumo da vida é começar bem
e com Deus terminar melhor, sem nunca se voltar aos paradigmas que regem o sistema corrompido deste mundo. Eu quero acreditar que Salomão não se perdeu de vez, mas a Bíblia diz que por causa das suas muitas mulheres, Salomão tornou-se insensato e deu-se à idolatria. Pois é algo bastante triste, no que leva o homem a buscar excessivamente o prazer pessoal e esquecer de Deus. O hedonismo e as obras da carne é o nosso segundo ponto. A ideologia de gênero. O hedonismo está na base da ideologia de gênero, a qual traduz reivindicações políticas que chancelem obras da carne, como a prostituição, a impureza e a lascívia. O fundamento dessa nova ideologia são as paixões sensuais, que atentam contra o denominado instinto de preservação da espécie e agridem a santidade de Deus. A ideologia de gênero é uma afronta à natureza, é uma afronta ao que é natural criado por Deus. E isso, sem dúvida, é movido pelo intenso desejo de satisfação pessoal, totalmente deturpado, totalmente controlado pela carne, totalmente guiado pelo diabo. Os seres humanos têm a identificação do gênero a partir da definição do código DNA que Deus determina para cada um. Você pode ver aqui o esquemazinho, e se você puder, faça uma pesquisazinha sobre genética, que vai ser importante para você poder explicar melhor esse esquema. Assim, eventuais alterações anatômicas no curso da vida, proporcionadas por cirurgias de mudança de sexo e uso de hormônios, jamais transformarão mulheres em homens e homens em mulheres. Bom, a Bíblia diz que os que viverem segundo a carne morrerão, mas os que pelo Espírito mortificarem as obras da carne viverão. Romanos 8:13. Viver segundo a carne é certamente morte espiritual e com certeza, em consequência, morte física. Quais os grandes males de uma vida segundo a carne, segundo os prazeres? Drogas. A deteriorização que as drogas produzem na vida do homem é algo colossal. Sexo, as grandes doenças, as DSTs, AIDS e outras, a prática desenfreada do sexo, e a busca pelo dinheiro, a corrupção, a violência. O viver segundo a carne é, em primeiro, um afastamento de Deus e, consequentemente, a morte física levará certamente ao túmulo. Viver segundo o Espírito é felicidade, é vida eterna, é viver com Cristo, é garantir a sua sobrevivência ou a sua eternidade com Cristo, o viver segundo o Espírito. O bem supremo da vida não é o prazer, seja ele qual forma tiver. Seja a internet, seja a bebida, seja alimentos, seja sexo, seja dinheiro. O bem supremo da vida não é o prazer em nenhuma dessas coisas. O bem supremo da vida é desfrutar de íntima comunhão com Deus, que dá sentido à alma. Estes prazeres da carne podem, por um pouco de tempo, preencher o vazio da carne, a necessidade da carne, mas jamais preencherá o vazio da alma. Mas a comunhão com Deus preencherá tanto o vazio da carne, do seu corpo, das suas necessidades psicológicas, como também da sua alma. O bem supremo é desfrutar de íntima comunhão com Deus, o que produz uma satisfação total, tanto nesta vida quanto na vida vindoura.
O aborto. O aborto, aos olhos de Deus, é uma obra da carne chamada homicídio. Invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, verso 21, texto clássico sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Você olha aqui no esqueminha, onde você vê as obras da carne e o que está no centro. A palavra eu, porque as obras da carne é fruto de uma vida centrada no homem, de uma vida onde o ego é o que mais aparece. Há abundantes e irrefutáveis estudos médicos e bioéticos que demonstram que a vida começa com a fecundação. A partir daí, qualquer agressão à vida que se desenvolve no ventre materno atentará contra o mandamento de Deus de Êxodo capítulo 20 e verso 13. Não matarás. Violará a cláusula pétrea, que não pode ser mudada, da Constituição Federal do Brasil de 1988, que diz ser inviolável o direito à vida, no artigo 5, no seu caput. E transgredirá o artigo 2, o artigo 2º do Código Civil Brasileiro, o qual anui que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Portanto, de acordo com o Código Penal Brasileiro, aborto é crime. Essa questão do aborto, com esse pretexto de que a mulher é dona do seu próprio corpo, eles querem legitimar um atentado à vida. O hedonismo chega a uma depravação total, tão grande da pessoa, que ela perde os valores mais básicos da vida. Foi o Senhor quem trouxe à existência o ser humano, por isso ele é chamado de um autor da vida. Atos 3,15, versão Almeida Revista e Atualizada. E matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Deus zela pela vida do homem desde o início da formação do feto. Está escrito: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Salmo 139, verso 16. Somente Deus é capaz de dimensionar o amor que ele sente por cada pessoa que nasce. Cada pessoa é obra-prima das mãos de Deus, imagem e semelhança dele. Deus dá a vida e cabe somente a ele tirar. Não existe nenhum pretexto, nenhum argumento filosófico, sociológico ou até mesmo científico que justifique a morte de quem quer que seja em qualquer estágio da vida, seja ele até mesmo na concepção. Por isso, nenhum ser humano pode tirar a vida de ninguém. A descriminalização das drogas. A obra da carne denominada bebedice também tem sua motivação no hedonismo. Mais uma vez, Gálatas 5:21. Invejas, homicídio, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a estas, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É a busca pelo prazer que faz uma pessoa gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55, verso 2. Olha que interessante. Quem se dá a bebedice, come lavagem. Quem se dá a bebedice,
vai viver de imundícia. O texto está dizendo: ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isso é para aqueles que gastam o seu dinheiro com aquilo que é bom, com aquilo que é útil, com aquilo que é pão, não com aquilo que é apenas a evidência de uma vida hedonista. Está escrito: não estejas entre os beberrões de vinho, porque o beberrão cairá em pobreza. A ingestão de bebida embriagante tira da pessoa o bom senso, incutindo-lhe a impressão de que possui um novo status de poder, por provocar-lhe estranhas experiências sensoriais. Esse é o mesmo processo das drogas ilícitas modernas: maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase e outras. Consumi-las é uma obra da carne e por isso deve severamente ser combatida. Drogas, não quero essa pedra no meu caminho. Seu barato custa caro. Além de destruir sua vida, as drogas financiam o tráfico e a criminalidade. Portanto, mais uma vez repito, a busca por qualquer satisfação que não seja em Deus é resultado do vazio da alma do ser humano. E quanto mais ele satisfaz essa necessidade da carne, mais ela terá necessidade. E o fim disso é, sem dúvida, a destruição do próprio. Ocorre que em diversos países do mundo há uma onda de liberação da maconha, inclusive no Brasil, mas isso se apresenta muito perigoso. Os jovens desprovidos de esperança e sem Deus no mundo, em busca de novas sensações, experimentarão cada vez mais substâncias psicotrópicas proibidas, que poderão aprisioná-los para sempre e depois humilhá-los até a morte. Vale lembrar que alguns países que permitiram, que liberaram o uso especificamente da maconha, existem pesquisas que alguns deles não apresentaram nenhuma mudança significativa para o bem. Pelo contrário, existem até alguns casos que pioraram a situação. Portanto, legalização das drogas não é solução para a diminuição do tráfico e da criminalidade. Esta é, sem dúvida, uma ideia do diabo para destruir muito mais vidas. Terceiro ponto: a cosmovisão judaico-cristã. O corpo como sacrifício vivo. Primeiro, cosmovisão judaico-cristã versus hedonismo. A cosmovisão judaico-cristã, de forma mais simples, a gente pode dizer que é aquela visão em que Deus está no centro. E o hedonismo é que o homem está no centro. O hedonismo segue transtornando o mundo ao levar mais jovens à sensualidade, prostituição, drogas, à libertinagem e a todo tipo de vícios. Deus oferece um jeito diferente de enxergar os valores da vida. A isso os apologistas chamam de cosmovisão, um jeito de ver o mundo. Cosmovisão judaico-cristã, que é a síntese de tudo aquilo que foi ensinado por Deus ao longo de milênios e benevolentemente deixado escrito na Bíblia. Como eu disse, a cosmovisão judaico-cristã é aquela visão onde Deus está no centro, onde Deus é criador, onde Deus reina, onde Deus é o supremo ser de todo o universo. E o hedonismo, claro, é totalmente ao contrário disso, onde as obras da carne estão permeando o ego. O eu é o homem que está no centro, é ele que busca a satisfação, é ele que busca ser o seu próprio Deus. O discípulo não leva a cruz sem propósito, pois sabe o que está fazendo. Alegrias e delícias desta vida
alcançarão os fiéis. Deuteronômio 28, de 1 a 13. Mas elas não se constituem nas coisas mais importantes. Apenas representam timidamente parte das alegrias e delícias que serão desfrutadas na eternidade. Ele usa a razão. Quem carrega a sua cruz usa a razão. Não faz isso em vão. Sabe que o seu prazer não está aqui, mas no céu. Não é nas coisas desse mundo que ele encontra o seu prazer. Quando eu digo que o seu prazer não está aqui, não significa que aqui não se tem prazer. É que o seu prazer não vem das coisas desse mundo, mas vem do que está no céu. E a completude desse prazer nós teremos quando estivermos no céu. A mente transformada. Outro aspecto da cosmovisão judaico-cristã é a necessidade de ter uma mudança de mente, que do grego, mudança de mente, traz o termo metanoia. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente carnal, a mente que não é transformada pelo novo nascimento, que não é transformada pelo Espírito, ela é incapaz de perceber e de experimentar a vontade de Deus, que segundo o apóstolo Paulo aqui em Romanos capítulo 12, verso 2, é boa, agradável e perfeita. Novos pensamentos que visem a glória de Deus, para que se compreenda toda a sua vontade. Somente quem tem uma vida transformada pode compreender e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A contracultura do reino, nosso terceiro tópico. Aderindo aos ensinamentos da cosmovisão do Evangelho de Cristo, produzir-se-á uma contracultura aos valores infundidos pelas heresias perniciosas no seio social. A cultura do prazer, o hedonismo, nisto incluída toda sorte de mazelas egoístas da sociedade contemporânea, dará lugar ao serviço sacrificial em prol dos menos favorecidos, a quem a Bíblia chama de próximo. Com o amor ao próximo haverá união familiar duradoura e haverá desapego das coisas materiais, entre outros. Vamos para a nossa conclusão. As pessoas que são ávidas pelo prazer não pensam, muitas vezes, nas consequências das suas escolhas. No princípio, a experiência parece agradável, mas, no fim, exalará o cheiro da morte. Diante disso, por amor à Igreja do Senhor, não deve ficar calada, mas cumprir com ousadia o mandado cultural recebido de Deus de transformar o mundo em que se vive, porquanto feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vale muito lembrar do episódio de Paulo em Éfeso, que a despeito dos perigos que ele poderia encontrar, inclusive de ser apedrejado e ser morto, ele não temeu, porque a preocupação de Paulo não era a morte, definitivamente. Não a sua morte, mas a preocupação de Paulo era a morte daquelas pessoas, e a morte daquelas pessoas sem Cristo. A igreja precisa voltar-se para isso. A igreja precisa urgentemente pensar nas pessoas que estão indo para o inferno. E de alguma forma, especificamente, através da oração e da pregação do verdadeiro, do genuíno evangelho, buscar estas almas e salvá-las deste destino tão cruel.
Nós temos aqui as nossas perguntas. Eu, como de costume, não vou me deter nas perguntas. Você, professor, fará as suas perguntas aos seus alunos e, na medida do possível, usará todo o seu potencial para dinamizar esse momento final da sua ministração. Bom, finalizando o nosso comentário desta semana, você acesse lá www.ebdfoco.com e você fica por dentro de tudo o que você precisa para melhorar a sua escola bíblica dominical, inclusive com o curso Educação Cristã, os 4 Cs da Educação Cristã, que é de suma importância para a escola bíblica dominical. Haja vista, nós temos uma deficiência grande em relação à capacitação de professores que não têm o mínimo de capacitação para o ensino na escola bíblica dominical. Gosto sempre de citar nesse aspecto as palavras do pastor Claudionor de Andrade, que todo professor de escola dominical precisa ser um teólogo, um hermeneuta e um exegeta do seu aluno. Finalizando, fique por dentro do comentário da Escola Bíblica Dominical, acesse o site www.ebdfoco.com e encontre o melhor para a sua Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe, que a Escola Dominical seja uma manhã de vitória para você e sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Paz e bem a todos.